Graça e a paz aos irmãos. Irmãos, hoje no terceiro dia do nosso estudo em nossos lares a respeito dos atributos de Deus, a respeito de quem é o nosso Deus, nós estaremos estudando a respeito da sabedoria de Deus. E vejam, irmãos, o Salmo 147, no versículo 5, ele fala: Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Irmãos, a gente vive num tempo onde as pessoas, todas elas conseguem falar a respeito de todos os assuntos. Você vê as pessoas discutindo na internet, as pessoas discutem na rua, as pessoas discutem em casa, e todas elas se acham donas da razão e donas do conhecimento. Mas a gente possui um Deus que ele realmente é dono da razão e dono do conhecimento. Nós possuímos um Deus que tem toda a sabedoria e todo o entendimento. E veja, irmãos, é interessante porque mesmo se a gente puder achar pessoas inteligentes nesse mundo, pessoas inteligentes à nossa volta, doutores ou outras pessoas estudadas, tudo que elas sabem, elas aprenderam de alguém. Todo o seu conhecimento, eles tiveram que ter um professor, alguém os ensinou. Mas como nós lemos em Isaías capítulo 40, quando estudamos no primeiro dia do nosso estudo sobre a majestade de Deus, Isaías ele pergunta ao profeta: quem foi que instruiu Deus no caminho da justiça e do juízo? Quem foi que ensinou Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que fez com que Deus soubesse absolutamente tudo o que ele sabe? Irmãos, Deus ele sabe infinitamente mais do que qualquer ser humano e ele não aprendeu nada com ninguém. Ontem nós vimos que nosso Deus é eterno e sua existência é infinita. Ele sempre existiu e sempre vai existir. E hoje nós vemos que não só a existência de Deus é infinita, mas também a sua sabedoria é infinita. O nosso Deus ele sabe de absolutamente todas as coisas e ele não aprendeu nada disso com ninguém. Ele sempre soube, desde toda a eternidade, quando o Senhor sempre existiu, ele já sabia de todas as coisas. O Senhor, ele sabe do futuro, mas quando ele olha para o futuro, ele não aprende absolutamente nada, porque ele já sabia de todas as coisas. O Senhor olha para o passado e ele não aprende absolutamente nada, como eu e você a gente pode aprender quando estuda a história, porque o Senhor já sabe de todas as coisas que aconteceram. E o Senhor sabe de absolutamente todas as coisas que estão acontecendo agora. O conhecimento do nosso Deus é infinito. O Senhor ele conhece toda a criação. Os homens eles passam a sua vida toda e eles se dedicam a aprender algo. E no final das contas eles não conseguiram aprender tudo a respeito daquele assunto que eles estudam. Mas o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente pode ver que Deus ele tem um conhecimento de toda a sua criação, inclusive de nós. O Senhor ele conhece a mim e ele conhece a você também. O Senhor, na verdade, ele não só nos conhece, como ele conhece absolutamente tudo a nosso respeito. Eu e você, muitas vezes, a gente pode se surpreender com algo que a gente faz e a gente reconhece e percebe: rapaz, eu nunca esperaria que eu fosse capaz de fazer isso. Você fica assustado muitas vezes com o seu próprio procedimento, porque você nunca esperaria que você fosse agir daquela forma em determinada circunstância. Mas Deus ele nunca se surpreende com a forma que a gente age, porque o nosso Deus ele nos conhece, inclusive, muito melhor do que nós. E para a gente é uma segurança muito grande, irmãos. Nós que somos seus filhos, sabemos que o Senhor nos conhece por inteiro, saber que o Senhor nos conhece por completo. A gente pode se maravilhar junto com o salmista no Salmo de número 139, quando ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Quando ele pensa, quando ele reflete ao fato que o Senhor sonda, que o Senhor conhece, que o Senhor esquadrinha os seus pensamentos, que o Senhor sabe quando ele se assenta e quando ele se levanta, quando ele se deita, quando ele se acorda, o Senhor conhece cada momento de sua existência. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, se a gente pensar, imagina só, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é infinito, o Deus que é eterno, o Deus que é majestoso, o Deus que está acima de todos nós, ele conhece absolutamente cada um dos nossos pensamentos. Vejam, irmãos, nós temos familiares e amigos que nos amam e que se relacionam bem conosco. E muitas das vezes a gente consegue ter boas relações com essas pessoas que nós amamos, porque elas não sabem aquilo que já passou na nossa cabeça. Imagina você se os seus familiares e os seus amigos, eles
conseguissem descobrir as coisas que você já pensou, os pecados, os pensamentos pecaminosos que já passaram pela sua cabeça. Imagina se as pessoas soubessem, inclusive até as coisas terríveis que muitas vezes nós pensamos a respeito das pessoas que nós amamos. No momento de ira, no momento de raiva, as coisas que passam pela nossa cabeça a respeito até das pessoas mais próximas de nós é assustador. Mas o Senhor, Ele conhece até mesmo esses pensamentos. E apesar de conhecer esses pensamentos, o Senhor continua se relacionando conosco. Veja, irmãos, em Hebreus a palavra do Senhor vai nos dizer que todas as coisas estão patentes diante daquele a quem iremos prestar conta. Todas as criaturas e todas as ações de todas as criaturas de Deus estão diante dele. O Senhor nos conhece e nos conhece completamente e nos conhece perfeitamente. Eu e você, a gente aparentemente somos boas pessoas, temos boas relações com as pessoas, todo mundo nesse mundo se acha bom, se acha justo. Mas é nesse momento quando a gente percebe que o Senhor sabe os nossos pensamentos, que o Senhor conhece até aqueles momentos que ninguém mais conhece, aqueles pecados que a gente praticou e ninguém ficou sabendo, até deles o Senhor tem conhecimento. E nesse momento é que a gente vê a necessidade que a gente tem de um Salvador. Porque, irmãos, diante dos homens nós poderemos ser aparentemente bons, mas diante do nosso Deus, que conhece nós, que conhece a nós exatamente como nós somos, nós não temos como proclamar a nossa própria justiça, porque o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece até melhor do que nós mesmos. E o Senhor sabe de absolutamente todas as coisas que nós temos feito. O nosso pecado está diante do nosso Deus. Imagina você, dentro de todo o conhecimento de Deus, Ele sabe absolutamente todos os nossos pecados. Ele sabe completamente todos os pecados que nós cometemos. No livro de Apocalipse vai falar que no dia do juízo, livros se abrirão. E naqueles livros vão estar escritos todas as nossas obras, todos os nossos pecados. Na verdade, essa é uma figura de linguagem, é uma ilustração para falar daquilo que Deus conhece. Obviamente não está escrito em papel nenhum, porque nós somos tão pecadores que não caberiam nem nos livros do mundo todo os nossos pecados. Mas o Senhor conhece absolutamente tudo que nós já fizemos. E uma das coisas que nós fazemos, irmãos, é não buscar a sabedoria. Porque o Senhor que é sábio, o Senhor que tem todo o conhecimento, Ele tem colocado a sua sabedoria diante de nós. A sua palavra está diante de nós. E o livro de Provérbios, que é conhecido como o livro de sabedoria, ele começa falando que a sabedoria está nas praças, gritando e clamando, mas os homens não querem conhecer a sabedoria. Apesar de Deus ele ser sábio e nós sermos tolos, Deus ele nos concede a sua sabedoria. Deus ele coloca diante de nós todo o conhecimento e nós temos desprezado o conhecimento de Deus. Nós tanto temos nos afastado da palavra de Deus, de conhecê-la, como também temos nos afastado da prática da palavra de Deus. E vejam, todo esse conhecimento que o Senhor coloca diante de nós é uma expressão da sabedoria do próprio Deus. Vejam, irmãos, hoje em dia, muitas vezes as pessoas têm um conhecimento e elas guardam para si, elas querem ser mais sábias do que as outras pessoas. Mas o nosso Deus, Ele compartilha um conhecimento incrível conosco a respeito de quem Ele é e a respeito da sua palavra conosco, e nós temos desprezado. Irmãos, existe um homem muito sábio nesse mundo, inclusive ele escreveu parte do livro de Provérbios, os irmãos conhecem ele, que é Salomão, e Salomão era conhecido por sua sabedoria, e pessoas de toda a parte do mundo viajavam o mundo todo para poder ouvir da sabedoria de Salomão. Vejam que as pessoas conseguiam chegar nele e buscar nele a sabedoria. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, irmãos, ele falou: muito mais sábio do que Salomão é quem está aqui agora diante de vocês. Vejam, irmãos, nós conseguimos ir até os homens para buscar sabedoria. Nós conseguimos admirar os homens por conta da sabedoria deles. Mas nós temos um Deus que é infinito em sabedoria, que o seu conhecimento, o seu entendimento não tem limites. E nós conseguimos desprezar esse Deus tão sábio. Vejam, irmãos, que a sabedoria é algo que atrai, a sabedoria é algo que deixa as pessoas maravilhadas. Todo mundo gosta de ouvir alguém sábio falando, de ouvir uma pessoa com um comentário realmente sábio, de ouvir um conselho sábio. Mas o nosso Deus
É nele que reside toda a sabedoria. E na verdade, a sua palavra vai dizer que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo, irmãos, na cruz, morrendo para pagar pelos nossos pecados, ele revela toda a sabedoria de Deus. Deus, ele tem conhecimento de todas as coisas, irmãos, e ele tem governado esse mundo de modo que as coisas aconteçam da forma mais sábia possível. Até mesmo nesse momento de crise, Deus, ele consegue saber, Deus, ele sabe qual é a cura para o coronavírus. E Deus, ele está nos guiando, irmãos, seja ele nos concedendo a cura ou não nos concedendo a cura, ele tem nos guiado da forma mais sábia. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Muitas pessoas falam que Deus, ele não sabe de todas as coisas. Uma pessoa hoje veio me pedir para mostrar para ela na Bíblia versículos que falam a respeito de que Deus sabe de todas as coisas, de que Deus, ele controla todas as coisas, porque duvida que no momento desse de crise Deus esteja no controle, a sabedoria de Deus esteja comandando todas essas coisas. Mas, irmãos, os nossos caminhos são tão pequenos que nós, quando queremos olhar para Deus, nós o interpretamos da forma errada, porque nós não temos a sabedoria que ele tem. Mas se nós sabemos, irmãos, que nós somos finitos, que nós somos falhos e que o nosso Deus é infinito em sabedoria, nós podemos confiar nele. Mesmo no momento de dor, de sofrimento, mesmo no momento de crise, a gente pode confiar no nosso Deus que é sábio, no nosso Deus que tem guiado todas as coisas com a mais perfeita sabedoria. Seria a arrogância da nossa parte. Nós sabemos que Deus, ele tem toda a sabedoria e nós não temos, e nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, ao invés de queremos que as coisas sejam feitas do jeito de Deus. Que eu e você, a gente possa estar confortado em saber que o nosso Deus é sábio. E mais do que confortados, irmãos, eu queria finalizar esse estudo lendo com os irmãos uma passagem em 2 Crônicas, no capítulo 9, que é justamente falando a respeito de Salomão, dessa sabedoria de Salomão. O texto em 2 Crônicas, capítulo 9, vem falar que uma rainha, a rainha de Sabá, ela veio de uma terra distante para poder ver e ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Então, 2 Crônicas diz a partir do verso 3: Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei. Vejam, irmãos, a palavra que uma mulher, por ver a sabedoria de um homem, ela disse a ele. Eu espero que eu e vocês, a gente possa ter essas mesmas palavras que ela dirá agora no nosso coração em relação ao nosso Deus, que é muito mais sábio do que Salomão. Vejam as palavras que essa rainha fala para um rei humano. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a famas que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agradou a ti para te colocar no teu trono como rei, para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares os juízos e a justiça. Vejam, irmãos, a forma que uma mulher, que a palavra não fala que ela se converteu de fato, veja as palavras que ela tem em seus lábios para falar a respeito de uma sabedoria de um homem. Não sabemos se essa mulher se converteu, ela apenas se demonstra muito maravilhada. Independente dela ter se convertido ou não, eu e vocês, nós que nos dizemos filhos de Deus, nós que estamos próximos desse Deus maravilhoso e sábio, vejam quantos que muito mais eu e você, a gente não deve se maravilhar com a sabedoria do nosso Deus. Veja se eu e vocês, a gente também não deve ficar como fora de nós, e a gente clamar e louvar a grandeza do nosso Deus pela sua sabedoria. Veja a sabedoria essa que Deus nos concedeu, Ele mesmo como nosso Rei. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para reinar sobre nós, um Rei muito maior e muito mais sábio e muito mais reto e justo do que Salomão. O Senhor deu a mim e o Senhor deu a você. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a gente possa se apegar a esse nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, que é muito maior do que Salomão em sua sabedoria. Amém.